a paz do Senhor Jesus esteja no nosso coração e permaneça agora e para todos sempre. Todos que creiam digam amém. Vamos invocar o Espírito Santo de Deus agora, para que Ele nos ilumine, para que Ele nos traga luz e sabedoria, para que nós saibamos qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Ó Espírito Santo de Deus, nós te invocamos agora em nossa vida, para que tu, entrando em nosso coração, faças dentro de nós a tua morada. A morada dentro de cada um de nós que estamos agora te invocando, ó Espírito Santo de Deus, para que bem presente dentro da nossa vida, tu nos possa orientar, para que saibamos qual é a perfeita, agradável e boa vontade de Deus. Ó Espírito Santo de Deus, nós queremos conhecer os caminhos pelos quais tu queres nos levar ao Pai. Nós queremos conhecer as tuas estradas. Ilumina-nos, ó Espírito Santo de Deus, com a tua luz. Sê lâmpada para o nosso caminho, sê luz para a nossa estrada. Guia-nos com os teus próprios olhos e instrui-nos para que nós possamos saber realmente o caminho por onde devemos andar. Os que creem, digam amém, digam glória a Deus. Vamos declarar agora que estamos reunidos em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos que estamos reunidos aqui agora em nome do Senhor Jesus. Vem cumprir a tua promessa, ó Senhor Jesus. Vem estar conosco nesse momento, porque estando contigo, Senhor Jesus, na tua presença, nós vamos também confessar os nossos pecados. É importante que todos aqueles que estão nos seguindo agora confessem ao Senhor Jesus os seus pecados, as suas faltas, os seus erros, para que nós possamos pedir perdão de tudo que fizemos de errado. Ó Senhor Jesus, nós confessamos a Ti todas as nossas faltas, os nossos erros, os nossos pecados, as nossas transgressões que fizemos por pensamentos, palavras, obras e omissões. Ao confessarmos os nossos pecados com toda a nossa humildade, ó Senhor Jesus, nós declaramos que estamos arrependidos de o termos praticado. E te pedimos forças, ó Senhor Jesus, para não mais pecarmos, para não mais cairmos nos nossos erros, para que nós possamos ter uma vida limpa, Senhor, uma vida de acordo com o teu coração, de acordo com a tua alma. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te pedimos agora perdão por tudo que fizemos de errado. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa os nossos erros, perdoa as nossas faltas. Perdoa tudo quanto fizemos de errado em nossa vida, ó Pai Celestial. Perdoa-nos, Senhor, para nossa alma ser limpa, para nós não termos nada de errado dentro de nós. E a Bíblia diz que Tu conheces o nosso coração. Tu esquadrinhas a nossa vida. Então te pedimos, ó Senhor Jesus, entra no nosso coração. Esquadrinha o nosso coração, sonda o nosso coração. E vê, Senhor, se alguma coisa ali existe que ainda contrário à Tua vontade, arranca-o, Senhor, limpa o nosso coração, para que nós sejamos limpos diante da Tua presença. Ó Senhor Jesus, nós Te recebemos agora em nossa vida, como nosso único Senhor, como nosso Salvador, como nosso Redentor, como o Cristo, Filho de Deus vivo. Nesse momento em que nós confessamos o Senhor Jesus na nossa vida, nós somos confessados por Ele diante do Pai. E lá diante do Pai, Ele nos inscreve no livro da vida, a garantia da nossa salvação. E quando nós declaramos que Ele é o Filho de Deus, nós também nos tornamos filhos de Deus. Filhos do Pai Celestial. Filhos do Pai, dono do ouro e da prata, de todas as riquezas. Essa é a filiação que nós adquirimos agora. Nós te agradecemos, ó Senhor Jesus, pela Tua bondade, pela Tua presença em nossa vida, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. E te agradecemos por isso, Senhor. E vamos à meditação do dia de hoje. Nós trouxemos aqui, para nós meditarmos no dia de hoje, um versículo que está no capítulo 5, do livro de João, no capítulo 5 do Evangelho de João, exatamente no versículo 25, que está escrito assim:
em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Vamos gravar bem este versículo, que está no capítulo 5 do Evangelho de João, no versículo 25. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Muita gente, quando enfrenta este versículo, prega de que esse versículo é um versículo futurista, ou seja, aquele versículo que só vai ocorrer quando tiver terminado o mundo e Deus vai ressuscitar os vivos e os mortos para o seu julgamento. Percebam que aqui, o que está escrito aqui é isto, que os vivos e os mortos ouvirão os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que o virem viverão. Então esse versículo, que dá a impressão que é um versículo só depois da nossa morte, é um versículo que se aplica hoje. E se aplica agora, está escrito aqui agora, e chegou a hora. E Paulo diz, agora é a hora aceitável. E este versículo, ele tem uma aplicação muito profunda sobre o mundo atual, sobre aqueles que estão aparentemente vivos, mas estão mortos. Como Paulo diz na epístola aos Efésios, mortos pelo pecado e pela ofensa. Nós temos de ver que tem muita gente que parece viva, que está andando, que está respirando, que está correndo por aí, mas na verdade, estão mortas diante de Deus. Estão completamente mortas diante de Deus, porque aparentemente vivas, não têm a vida divina, que é a vida espiritual, que é mais importante que a vida normal que nós temos por aí. Então esse versículo, que eu já vi muita pregação aplicando a vida futura, a vida depois da nossa morte, não, é um versículo que se aplica hoje. E nós vamos explicar detalhadamente o que significa esse versículo. Jesus diz, em verdade, o versículo capítulo 5 de João, no versículo 25. Vamos repetir. Capítulo 5 do Evangelho de João, no versículo 25. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou. Portanto, não se refere a um mundo futuro, não se refere à vida posterior, se refere agora, e já chegou. É agora, nesse momento, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Significa dizer que Jesus, nessa sua preleção aqui, ele está falando justamente para aqueles que no mundo de hoje estão vivendo no campo do Satanás, no reino do Satanás, na vida do demônio, na vida do cão, aparentemente estão vivos, aparentemente estão respirando, estão andando, pensam que estão vivos, mas estão mortos para Deus. Estão totalmente mortos. De que maneira? Como diz Paulo na epístola aos Efésios, mortos pela ofensa e pelo pecado. Por isso que a cada dia que nós começamos a nossa palestra, nós pedimos antes perdão a Deus. Nós nos reconciliamos com Deus. Nós voltamos o nosso pensamento para Deus, entregamos a nossa vida a Ele, pedimos perdão dos nossos pecados e nos reconciliamos com Deus. Porque a única maneira de você reviver, de você viver, é você ouvir a palavra de Deus estando mortos, e estando mortos, vocês vão reviver. Nós vamos reviver quando estamos mortos. Esta morte espiritual é a pior das mortes. Porque essa morte espiritual, ela nos faz tornar-nos estranhos à vida espiritual de Deus e nos desligamos do Senhor Jesus. Para nós comprovarmos que isso aqui é atual, é só voltar no versículo 24, ainda de João capítulo 5. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Presta atenção, Deus nos coloca neste mundo, vivos. De repente, pela ofensa e pelo pecado, nós morremos para Deus. Nos desligamos de Deus. E para Deus, aquele que se desliga dele, para ele está morto. Não tem vida espiritual. Não está ligado a ele.
Então ele precisa, ele quer, ele trabalha para que esses mortos espirituais, pela ofensa e pelo pecado, eles revivam. E a única maneira que nós temos de reviver é através da palavra de Deus, é ouvindo a palavra de Deus, é crendo, preste atenção, no Deus que enviou o seu Filho Jesus, e através dele nós recebemos a vida espiritual de novo. Aqui o que o evangelista nos traz é a vida espiritual, que nós perdemos pela ofensa e pelo pecado, mas a forma que nós temos de reviver, de tornarmos a viver, é estarmos ouvindo a palavra de Deus, através dos ensinamentos de Jesus Cristo. Nós vamos ver que aqui mesmo no livro de João, no capítulo 8, no capítulo 8, nós temos uma expressão maravilhosa, que diz assim, capítulo 8, no versículo 32. Capítulo 8, no versículo 32. Está escrito aqui: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Significa dizer que quando eu conhecer a verdade, essa verdade vai me libertar. Agora, quem é que é a verdade? Quem é que é a verdade? O próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade é Jesus. E só através do conhecimento de Jesus é que nós vamos conhecer a verdade. E conhecer a verdade, nós seremos libertos. E está escrito logo embaixo, em seguida, no versículo 36, escrito assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então quem tem de me libertar, quem tem de me ressuscitar, quem tem de me tirar dessa morte espiritual, quem tem de me fazer vivo de novo, é o Senhor Jesus, através dos seus ensinamentos. Agora eu quero ressaltar aqui a palavra conhecer. Porque muita gente sabe que Jesus existe. Tem muita gente que conhece Jesus assim, de ouvir falar, de ouvir dizer. Eu, como católico, eu conhecia Jesus da manjedoura. E eu cantava aquela música enternecida, pobrezinho, nasceu em Belém. Eu conhecia Jesus pela procissão do enterro, aquela mulher chorando e cantando aquela música que ninguém entendia, né? Foi assim que me mostraram Jesus. Jesus crucificado, Jesus sofrendo, e me pregaram que eu também tinha de sofrer, que eu tinha de passar por essa terra como um amaldiçoado filho de Eva, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Foi isso que me ensinaram. Foi isso que me ensinaram. Mas a palavra conhecer, gente, a palavra conhecer na Bíblia é uma palavra profunda. Profunda. Significa conhecer inteiramente, integralmente. Esta é a verdade. Não existe conhecimento superficial na Bíblia. Não existe conhecimento por cima, por simão. Eu ouvi falar em Jesus sim. Eu sei que ele fez os milagres. Eu sei que ele teve umas ideias. Ontem eu tive aqui uma visita de uma pessoa muito querida minha. E ela disse: pastor, nunca me explicaram uma passagem que eu queria entender. A Bíblia diz que Maria Madalena estava atrás de uma moita com Jesus. Quando os apóstolos chegaram e disseram para Jesus, diz que Jesus falou assim: quem não pecou, atire a primeira pedra. Olha que coisa mais demoníaca, cara. Olha que coisa mais satânica que botaram para esse homem. Olha que historinha que colocaram para ele. E ainda dizendo que estava na Bíblia. Ah, quem me falou disse que está na Bíblia. Eu até vou ligar para ele agora para saber onde que está. Falei: você pode ligar que ele não vai descobrir nunca essa passagem da Bíblia. Não existe esta passagem da Bíblia. Ele pergunta para mim: mas Maria Madalena era bonita? Eu digo: ela era prostituta. Era prostituta. Agora, se ela era bonita, provavelmente sim. Agora, primeira coisa, esta mulher pecadora que você diz que estava atrás da moita, primeiro que não estava atrás da moita. Essa pecadora chegou diante de Jesus no templo. Quando Jesus chegou cedo no templo, e está escrito que as multidões o cercavam. Então Jesus não teve nenhum encontro com esta pecadora. E veja bem uma coisa: a Bíblia não dá o nome a esta pecadora.
A Bíblia não dá o nome a esta pecadora. Não diz que é a Maria Madalena. A Bíblia, quando se refere a Maria Madalena, diz que Jesus tirou dela vários demônios. 7 demônios, quando ele faz referência a Maria Madalena. E Maria Madalena passou a acompanhar Jesus e o suportava com seus bens, o ajudava com seus bens. Essa é a verdade. Esta pecadora não tem nome na Bíblia. E esta pecadora chegou diante de Jesus no templo. E Jesus cercado de mais de 20 mil pessoas. Portanto, tem gente que para estragar a Bíblia, que para estragar o nome de Jesus, inventa historinhas, até um tanto bonitas aí, para enganar as pessoas. Como se Jesus tivesse alguma vez precisado ir atrás de alguma moita para poder se esconder com a tal da Maria Madalena, que não é a pecadora, porque a pecadora não tem nome aqui na Escritura. Não tem nome aqui na Escritura. E Jesus, preste bem atenção, por que é que Jesus não mandou apedrejar aquela mulher? Eles falam, por que então que ele não mandou apedrejar? Eu falei, não, Jesus mandou apedrejar sim. Mandou apedrejar sim. Ele disse, mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério. E na lei de Moisés está escrito que ela tem de ser apedrejada. Jesus não absolveu a mulher. Jesus não disse, não, essa vocês não vão apedrejar, não. Ele só disse assim, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, pronto, final. Jesus não livrou a mulher do apedrejamento. Ele só queria que quem apedrejasse fosse puro, fosse limpo. Como não tinha ninguém puro, ninguém limpo ali, ninguém apedrejou a mulher. E Jesus disse, aí vem a regra do amor. Jesus disse, ninguém te apedrejou? Não. Então eu também não vou te apedrejar. E você então vai e não peques mais. Nós temos aqui a libertação que Jesus fez para aquela mulher. Ela conheceu Jesus naquele instante, naquele momento. Conheceu acusada de adultério. Conheceu jogada ao chão e todo mundo pedindo o apedrejamento dela. Conheceu no momento de angústia, de tristeza, de amargura. E ela recebeu de Jesus o perdão dos seus pecados, a salvação e ainda a recomendação, vai e não peques mais. Quando eu digo de conhecer Jesus, é isto. É ter um conhecimento profundo. Naqueles momentos que aquela mulher passou, olhando para Jesus escrevendo no chão, quanta angústia ela passou ali. Aquele povo em redor dela, apedreja, apedreja, apedreja. O mestre escrevendo no chão, aparentemente alheio àquilo tudo. Quanta angústia ela passou, quanta dificuldade ela passou, quanto problema ela passou naquela hora. E no entanto, quando Jesus se levanta e diz, mulher, onde estão seus acusadores? Ninguém lhe atirou a pedra? Ela diz, não, ninguém, Senhor. Então também não lhe atiro. E eu tenho certeza que nesse momento Jesus jogou sobre ela um olhar profundo, que fez com que ela entendesse quem era Jesus, o Salvador que nós temos para nós todos. O grande problema nosso é nós não conhecermos Jesus em toda a sua extensão. A pessoa, ela se satisfaz de ouvir dizer de Jesus. E a palavra conhecer aqui na Bíblia, ela é muito profunda. E vamos dar um exemplo onde nós temos essa palavra com profundeza. Vamos lá no livro de Mateus, no capítulo 1. No livro de Mateus, no capítulo 1, no versículo 25. O que descreve aqui no capítulo 1? Maria estava prometida a José. Iam se casar. De repente, José percebe que Maria estava grávida. José fica aflito, angustiado, porque não tinha tido relações com ela e não entendia por que ela estava grávida. Quando ele foi iluminado, dizendo que ele não levasse a mal aquilo, porque Maria não tinha pecado nenhum até aquela hora. Aí que está escrito aqui no versículo 25. Contudo, José não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, e a quem pôs o nome de Jesus. Olha, a palavra conhecer, para vocês entenderem bem o que é conhecer. A palavra conhecer aqui significa conhecer intimamente. Conhecer as intimidades. José conhecia os olhos de Maria. José conhecia provavelmente o cabelo de Maria. José conhecia a figura de Maria.
Talvez até o pezinho de Maria ele tivesse visto. Mas ele não conhecia Maria inteiramente, integralmente. Por isso que a Bíblia usa a palavra conhecer. Ele só foi conhecer as partes íntimas de Maria quando Maria deu à luz. E depois que deu à luz a Jesus. Aí ele conheceu Maria. A palavra conhecer na Bíblia é conhecimento profundo. É conhecimento íntimo. É conhecimento inteiro. E isto que nos falta com referência a Jesus. Todo mundo acha que conhece Jesus. Todo mundo fala o nome de Jesus. Todo mundo diz que está seguindo Jesus, mas o conhecer Jesus em toda a sua estrutura, em toda a sua dinâmica, em toda a sua vida, em todo o seu ensinamento, é isto que a Escritura nos exige e é isto que nos falta, para que nós tenhamos toda a força do Senhor Jesus. Porque só a verdade, que é Jesus, vai nos libertar do processo. Por isso eu digo aqui hoje, olha como é que nós estamos aqui nessa vida de hoje. Quanta gente morta ao nosso derredor. Eu tenho visto gente e mais gente nos ligarem, já sem nenhuma esperança, sem nenhuma perspectiva de vida, desiludidas, cheias de depressão, completamente doentes de toda doença que pode existir. Gente na pobreza, na miséria, na total desilusão, gente completamente desligada da vida. Gente que não está vivendo, está vegetando. Está vegetando. Porque não tem a vida espiritual que Cristo nos lega, que Cristo nos traz. E para isso é que Cristo escreveu: aqueles que estão mortos, ao ouvirem a palavra de Deus, vão reviver outra vez, vão ter vida. Porque é só a palavra de Deus que vai dar vida a qualquer um de nós. E Pedro nos ensina, vamos a Pedro. Como é que ele nos ensina que nós temos de viver? Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, quando ele diz assim: pois sois guardados, no versículo 5, pois sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. E ele diz que nós vivemos pela graça total de Deus. Qual é o esquema que Deus colocou na nossa vida para que nós vivamos? Ele nos fez a sua imagem e semelhança, nos colocou nesse mundo, para que nós gozássemos de todas as delícias desse mundo, para que nós tivéssemos todas as riquezas desse mundo, para que nós vivêssemos toda a riqueza desse mundo. Só que tem uma coisa: Ele não nos largou, Ele não nos deixou. E quando nós pecamos, Ele veio com a sua graça, para que nós recebamos a graça de Deus e vivamos a nossa vida sempre pela graça de Deus. Aí o que nós fazemos? Nós vamos à luta. Até é bom isto. Vamos à luta, vamos ao trabalho. Mas quando nós não vamos ao trabalho pela graça de Deus, nós vamos desnorteados, nós vamos desanimados, nós vamos conformados, nós vamos sem nenhum espírito que nos entusiasme, que nos leve, que nos eleve. E o que acontece? O nosso trabalho, a maioria das vezes, se torna infrutífero. E nós vivemos uma vidinha que não nos leva a lugar nenhum. Por isso a gente vê quanta pobreza, quanta miséria, quanta doença, quanta enfermidade, quanta dor, quanta aflição, quanta angústia o nosso povo passa. Por quê? Porque quer viver exclusivamente por si. Acha que só pode viver por si. E quando ele acha que não pode viver mais por si, ele acha que tem de viver por intermédio do governo, por intermédio dos políticos, por intermédio dos seus parentes, por intermédio dos seus vizinhos, por intermédio das pessoas que o socorrem. Não é isso que Deus fez para nós. Deus quer a nossa ligação direta com Ele. E Ele está disposto a nos dar a graça a qualquer momento que nós quisermos. Agora, a graça de Deus, que a Igreja Católica prega, é somente a graça espiritual, mas não. A graça é uma palavra total, plena também, inteira, grande. E o que é a graça? A graça também são coisas materiais que Deus nos dá. Como, por exemplo, a saúde. Como, por exemplo, a força. Como, por exemplo, a inteligência. Como, por exemplo, a sabedoria. A graça são dons que Deus nos dá
a todo instante, em todas as formas, em todas as maneiras, para que nós vençamos essa luta que está aqui nessa terra. Então nós temos de viver por intermédio de Cristo, que Ele é o dispenseiro das graças. Preste atenção. E aí o que é que nos ensinaram? Que nós vamos numa tal de Nossa Senhora das Graças, que ela tem graça para dar para nós. E na verdade o único gerador de graça é Deus. E o dispenseiro das graças é o Senhor Jesus. Então somente através do Senhor Jesus é que nós vamos obter a graça para a nossa vida. E vamos entender que a palavra graça não é somente espiritualmente falando, é em todo sentido, é em toda forma. A graça é material, a graça é espiritual, a graça é profissional, a graça é familiar, a graça é social, a graça é econômica, a graça é financeira, a graça é de toda a sorte de bens que nós podemos receber, sejam espirituais, sejam materiais. E nós temos de viver, segundo Pedro, pela graça de Deus. No momento que nós jogarmos a nossa vida na responsabilidade do nosso Criador, e esta oração que eu ensino para as pessoas, e muita gente diz que eu sou petulante, muita gente diz que eu sou agressivo com Deus, mas não sou agressivo não, isto é fé, isto é fé. Quando eu digo para ele, o Senhor me botou nesse mundo, o Senhor me criou, agora eu preciso da tua graça, sem ti eu nada posso, é o que ele diz aqui, é a palavra da Escritura. Se eu chamo a atenção de Deus pelo que ele falou, eu estou na fé, eu estou na fé, e ele disse, ó Francisco, sem mim você nada pode. Para que eu vou teimar? Para que você é burro de teimar? Não, o senhor está falando que sem ti eu nada posso, mas eu vou mostrar que eu posso. Para de ser tonto, para de ser burro. Entrega a sua vida para Jesus uma vez e diga, o senhor falou que sem ti eu não posso viver, então eu estou aqui. E o senhor me faça viver a vida que eu preciso, a vida da graça que o senhor tem para me dar. E eu sei que o senhor vai me dar, eu sei que o senhor gosta de entregar para mim isso. O senhor tem para me dar e gosta de me dar. Pronto, acabou. Agora tem gente que não. Eu não posso falar assim com Deus. Mas então vai, continua gemendo e chorando. Tem gente que acha que o bonito é gemer e chorar nesse vale de lágrimas como um amaldiçoado filho de Eva. E eu quero te explicar, meu amado ouvinte, que você não tem que viver como um amaldiçoado filho de Eva. Não! Você tem de viver como um abençoado filho de Deus, que é responsável por você, que te ama, que te quer, que quer dar graça para você ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Esta é a nossa doutrina, essa é a nossa fé. Agora tem gente que prefere viver na conformação, viver no sofrimento, viver na angústia, como se a conformação, como se a angústia, como se o sofrimento fosse coisa agradável a Deus. Como se Deus se deleitasse de ver o seu povo sofrer. Oh, que Deus sádico, que Deus tirano que esse povo coloca na sua vida. Quando o Deus que eu prego é aquele Deus amoroso, aquele Deus total, aquele Deus maravilhoso, aquele Deus que nos ama desesperadamente, a ponto de entregar o seu Filho, para que nós fôssemos remidos, para que nós fôssemos salvos. Vocês imaginem a bondade desse Deus, se nós continuássemos a pagar os nossos pecados, através do sacrifício de bois e de vacas e de ovelhas e de carneiros, não haveria mais nenhuma cabeça de gado nesse Brasil para pagar todos os pecados, todos os erros, todas as faltas, todas as desgraças, todas as disfarçatez que o povo está fazendo contra Deus. Mas Deus diz, não quero mais sacrifício de nada, não quero mais sacrifício nenhum disso aí. Meu filho vai entregar a sua vida, meu filho que nunca pecou, meu filho que nunca errou, meu filho que nunca fez coisa errada, ele vai se fazer pecador. Ele vai se fazer pecador por vocês e vai morrer no lugar de vocês para que vocês vivam. Aí é que está, gente. Cristo é vida. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, nós temos de entender que ele é vida. Vida para quem? Para aqueles que estão mortos nessa terra. Para aqueles que estão vivendo uma vidinha de morto. Estão vivendo uma vidinha de capa preta. Vivendo uma vidinha de morto nessa terra. Porque se desligaram de Deus, e quando se desliga de Deus, se morre, se acaba, não tem mais vantagem nenhuma. E o que é interessante, que nós vamos ver como Deus se revela para nós, o que Ele quer na nossa vida. E Ele diz aqui em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, olha que coisa linda. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor,
pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus, Ele quer que a gente deseje o melhor. Deus quer que a gente sonhe com o melhor. Deus quer que a gente deseje o melhor. E Ele vai nos dar de acordo com o nosso desejo. O pensamento dEle é de acordo com o nosso desejo. É de acordo com a nossa vontade. Olha o que está escrito em 2ª Epístola a Timóteo, no capítulo 6, no versículo 16. E Deus nos dá ricamente tudo para nossa alegria. Deus nos dá, Ele não cobra, Ele nos dá. E não dá pouquinho, não, nos dá ricamente. Olha o termo ricamente. Enche a boca para falar. Deus me dá ricamente tudo para a minha alegria. Busque a alegria de Deus. Deus não quer ver você triste, cabisbaixo, chorando e gemendo nesse vale de lágrimas, não. Essa oração maldita que ensinaram para vocês não é a oração de Deus, não é a oração de Cristo. Essa oração herética que ensinaram não é a oração de Deus. Deus quer ver você alegre, tanto que Ele diz assim, tudo que você quiser, para você se alegrar, eu vou te dar. Claro que a alegria de Deus não é a alegria da pornografia, não é a alegria da sexualidade, não é a alegria da homossexualidade, não é a alegria da impureza, não é a alegria do pecado, não. Mas a alegria saudável de Deus, Ele quer te dar a todo momento, a toda hora, e Ele não vai te furtar nunca, nunca. Ele vai te entregar sempre que você for buscar. Sempre que na hora que você for buscar, Ele vai te dar. Ele vai te entregar essa alegria. Porque é esta alegria que Deus quer que a gente tenha. E aí, para nós terminarmos o nosso pensamento final, vamos voltar em João no capítulo 3. João no capítulo 3, nos 2 últimos versículos do capítulo 3. Olha que coisa mais linda que nós temos aqui na revelação de Cristo. O Pai ama o Filho. E a Ele entregou todas as coisas confiando em suas mãos. O Pai ama o Filho Jesus. O Pai, Deus Pai, ama o Filho Jesus. E a Ele entregou todas as coisas. Quer dizer, o único dispenseiro de bens e de graça e de intercessão é Jesus, que recebeu do Pai todas as coisas. Não sobrou nada para mais ninguém, é tudo na mão de Jesus. Tudo na mão de Jesus. E Jesus não delega isso para ninguém. Então não tem santo, nem santa, nem Maria, nem José, nem nada que possa ser dispenseiro de Deus, porque Ele é o dispenseiro das graças. Jesus. Que tem todas as coisas em seu poder, e só Ele é que tem o poder da dispensa, de entregar as graças para nós. Aí continua no versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Está escrito que quem crê no Filho Jesus vai ter a vida eterna. Aliás, foi isso que eu aprendi desde criança no catolicismo. Você tem que crer em Jesus porque você vai ter a vida eterna. Aí a gente desacursou, porque eu já estou com 78 anos e estou esperando que a minha vida eterna vai chegar daqui a 25. Então a gente vai caminhando e vai dizendo, não, mas a vida eterna está longe. Enquanto isso eu não tenho nada aqui nessa vida, não tenho coisa nenhuma nessa vida. Mas olha a explicação que é dada aqui. Todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá nem a vida aqui na terra. E sobre ele permanece a ira de Deus. Se eu aceito Jesus, eu tenho a garantia da vida eterna. Ótimo, maravilhoso, bacana. Mas antes disso, eu tenho a vida aqui nesta terra. Eu tenho o reino de Deus na minha vida nesta terra. Jesus, olhando bem para os fariseus que estavam recriminando, ele disse, o reino de Deus está dentro de vós. Se você quiser o reino de Deus, você coloca aqui dentro. Então eu só coloco o reino de Deus aqui dentro de mim, com Jesus. Sem Jesus, o que eu coloco dentro de mim é o reino do cão, é o reino do inferno, é o reino do Satanás. Mas se eu quiser o reino de Deus, eu coloco Jesus dentro de mim, e com isto vem o reino dos céus que eu tenho aqui na terra. É aqui que eu vou viver o reino de Deus, é aqui que eu vou viver o reino da terra. Deus não fez essa terra como passagem de sofrimento, de angústia, de aflição, não! Deus fez essa terra como um lugar de refrigério, como um lugar de paz, como um lugar de deleite, como um lugar de vida. Isso é que Deus fez para nós.
Se essa terra está nesse tumulto todo, ele diz, não fui eu que fiz esse caos. Foram vocês que transformaram a terra nessa balbúrdia, nessa desgraça que existe. Foram vocês que transformaram. E para nós sairmos dessa balbúrdia, desse caos, dessa aflição, dessa angústia, só existe um jeito. É eu buscar o reino de Deus e colocá-lo dentro de mim através de Jesus. Quando eu buscar o reino de Deus através de Jesus e colocar dentro de mim, eu vou viver aqui nesta terra. Aqui nesta terra. Eu vou viver a vitória, vou viver o sucesso, vou viver todas as benesses que Deus tem para mim. E Ele vai me dar ricamente tudo para minha alegria. E eu vou ter a prosperidade total. Muita gente pensa que a prosperidade é hoje à noite, por exemplo, eu ganhar na Mega Sena. Essa é a prosperidade. Não. A prosperidade é uma coisa muito mais ampla. A prosperidade é paz. A prosperidade é saúde. A prosperidade é santificação. A prosperidade é uma vida com Deus completamente diferente da desgraça, da miséria que o mundo do cão, que o mundo do Satanás dá para as pessoas. E a grande ilusão é esta, que enquanto eu estou falando coisas espirituais aqui, o mundo do cão está cantando modinha de carnaval, está convidando até lavradores inocentes que estão na sua lavoura a sair sambando no carnaval. Em vez de estar pedindo a Deus água para a sua lavoura, água para a sua colheita, está fazendo louvor a Satanás, a carne, porque carnaval é carne. E como é que esse povo pensa que vai viver uma vida com Cristo, uma vida com Jesus? Como é que esse povo pensa que vai ter o reino de Deus dentro de si? Enquanto nós estamos aqui meditando na palavra de Deus, gritando ao povo que acolha Cristo na sua vida, que coloque Cristo na sua vida, a grande maioria do povo está vivendo a vida de Satanás. Está preparando o desfile de escola de samba. Alguns instantes, alguns minutos de luz, de confete, alguns minutos de devassidão, e acham que isto é a melhor coisa que pode existir. Gente que sai daqui, vai para o Rio de Janeiro, sai daqui, vai não sei para onde, para pular o carnaval. Depois se morre na estrada, depois se acontece alguma coisa na estrada, mas coitadinho, coitadinha. Gente, quando a gente está com Cristo, nenhum mal nos acontecerá. Esta é a verdade. Quando a gente está com Cristo, nenhum mal nos acontecerá. Está escrito no Salmo 91. Agora, se a gente larga Cristo e fica na mão do cão, Ele sabe a hora de nos tirar. Ele sabe a hora de nos levar embora. Justamente aquela hora que nós não estamos mais com Deus, Ele nos leva para as profundidades. A vida com Cristo é outra coisa, gente. E eu conclamo todos, para que nós adotemos Cristo na nossa vida, porque Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. E aqueles que estão mortos agora, que não sabem nem o que fazer com a vida, porque não tem nenhuma perspectiva, é através de Cristo que vão colocar o reino de Deus no seu coração e vão reviver, e vão ressurgir, e vão ter uma vida enorme, uma vida bacana para frente. Tem muita gente que diz assim, mas será que eu com 80 anos, por exemplo, tenho tempo de fazer isto? Pois é, meu filho, diz Paulo, esta é a hora, esse é o tempo aceitável, é agora, é agora. Quem sabe se esse meu chamado hoje está te alertando, está te sacudindo, para você iniciar a sua carreira com Cristo, para reviver com Cristo, para ter vida com Cristo, e para chegar à vida eterna, para passar a eternidade inteira com Ele. Preste bem atenção nisso. Esta é a hora aceitável, este é o momento da ressurreição. Não pense que a ressurreição é só quando você morrer, que você vai ressuscitar para chegar ao céu. Não. A ressurreição agora, ressurreição de quem está morto, de quem não tem vida, de quem está morto espiritualmente. Ressurge, levanta, sai dessa mortandade, sai disso aí e vem para Cristo, onde você vai encontrar o caminho, a verdade e a vida, onde você vai encontrar o reino de Deus. Os que creem, digam amém. Amém. Digo glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar agora para que Jesus entre no nosso coração como nosso Senhor e Salvador e nos demonstre a vida, para que nós tenhamos vida. E vamos pedir para que muita gente que esteja ouvindo a nossa palavra pela televisão, pelo rádio ou pela internet, também busque a Cristo para reviver. Ó Senhor Jesus, nós te pedimos, nos dá, Senhor Jesus, essa fé, para que nós possamos viver pela Tua graça, para que a Tua graça venha sobre nós de graça em graça, abundantemente, Senhor, para que através de Ti, Senhor, nós conheçamos a verdade e nós sejamos libertos pela verdade.
Ó Senhor Jesus, nós te pedimos, ressurge a nossa vida. Tira-nos dessa morte, Senhor, espiritual, que a maioria do povo está vivendo, Senhor. Acorda esse povo, Senhor, para a vida. Nós te pedimos no santo nome do Senhor Jesus. Os que creem, digam amém. Digam glória a Deus. Oremos agora o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, e nos livra, Senhor, de todo mal, porque teu, Senhor, só teu, é o poder, o reino, a honra e a glória, para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.